CESP-DPE 2015. O preâmbulo da CF possui caráter dispositivo. Item errado. Preâmbulo não tem caráter dispositivo, não possui força normativa, serve apenas como elemento interpretativo da Constituição. CESP-TJ 2012. O preâmbulo constitui exemplo de elemento orgânico da Constituição. Item errado. Segundo a doutrina majoritária, preâmbulo é um elemento formal de aplicabilidade, traz consigo a ideologia do poder constituinte. CESP, Delegado da Polícia Federal 2013. No sentido sociológico, a CF reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade. Item correto. É a concepção de Ferdinand Lassalle, segundo o qual a Constituição é a soma dos fatores reais de poder na sociedade. CESP-TRE 2015. A norma constitucional que trata da ação direta de inconstitucionalidade constitui elemento formal de aplicabilidade da CF. Item errado. Norma constitucional que trata da ação direta de inconstitucionalidade é igual elemento de estabilização constitucional. CESP, Procurador Bacen, 2013. No sentido político, segundo Carl Schmitt, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder que formam e regem determinado Estado. Item errado. É a concepção de Ferdinand Lassalle, segundo o qual a Constituição é a soma dos fatores reais de poder na sociedade. CESP-TJ 2017. Em sentido sociológico, a Constituição deve ser entendida como a norma que se refere à decisão política estruturante da organização do Estado. Resposta errada. A Constituição, em sentido sociológico, de Ferdinand Lassalle, é a soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. CESP, Banco da Amazônia, 2012. Consoante a concepção sociológica, a constituição de um país consiste na soma dos fatores reais do poder que o regem, sendo, portanto, real e efetiva. Item correto. É a concepção de Ferdinand Lassalle, segundo o qual a Constituição é a soma dos fatores reais de poder na sociedade. CESP, Ministério Público do TCU 2015. Por não ser dotado de caráter normativo, o preâmbulo da CF não pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. Item errado. Preâmbulo não tem caráter dispositivo, não possui força normativa. Pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. CESP-TRT 2016. O preâmbulo da CF constitui vetor interpretativo para a compreensão do significado de suas prescrições normativas, de modo que também tem natureza normativa e obrigatória. Item errado. Preâmbulo orienta a interpretação da Constituição. Não tem força normativa. Não tem caráter obrigatório. CESP-TCE 2012. Denominam-se elementos orgânicos da CF os elementos acerca da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas relativas à organização do Estado. Item correto. Elementos orgânicos da CF
São os elementos acerca da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas relativas à organização do Estado. CESP-TCE 2009. Os direitos individuais e suas garantias, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos são considerados elementos limitativos das constituições. Item correto. Os direitos individuais e suas garantias, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos são considerados elementos limitativos das constituições, limitam o poder do Estado. CESP-PC 2008. Os elementos orgânicos que compõem a Constituição dizem respeito às normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, fixando o sistema de competência dos órgãos, instituições e autoridades públicas. Item correto. Elementos orgânicos. Elementos que trazem a estrutura do Estado e do poder. Por exemplo, organização do Estado, dos poderes e sistema de governo. CESP-ANTT 2013. Em sentido jurídico, a Constituição é considerada norma pura, puro dever ser. Item correto. Hans Kelsen criou a concepção jurídica de Constituição. Para Hans Kelsen, a Constituição é a base de todo o ordenamento jurídico, regulando a produção de outras normas e é norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão sociológica, política ou filosófica. CESP-TJ 2015. Conforme a definição clássica dos elementos da CF, o ato das disposições constitucionais transitórias da CF é exemplo de elemento de estabilização constitucional. Item errado. ADCT. Ato das disposições constitucionais transitórias. É um elemento formal de aplicabilidade. Não é um elemento de estabilização constitucional. CESP-TJ 2014. O preâmbulo da CF tem eficácia positiva e pode servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Item errado. Segundo STF, o preâmbulo não tem caráter dispositivo, não possui força normativa, desprovido de força cogente, não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa. CESP-STJ 2015. A Constituição é instituto multifuncional que engloba entre seus objetivos a limitação do poder e a conformação e legitimação da ordem política. Item correto. A Constituição é um instituto multifuncional, pois cumpre múltiplas funções. A Constituição determina a organização político-jurídica do Estado, conformação e legitimação da ordem política, e a Constituição estabelece a limitação do poder estatal. CESP-DPE 2015. De acordo com a concepção de Constituição trazida por Konrad Hesse, a força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição são independentes. Nesse sentido, a Constituição real e a Constituição jurídica devem apresentar-se de forma autônoma. Item errado. Konrad Hesse trata da força normativa da Constituição. Para ele, a força condicionante da realidade está diretamente relacionada à normatividade da Constituição. CESP-TRF 2013. São denominados elementos limitativos das Constituições aqueles que visam assegurar a defesa da Constituição e do Estado democrático de direito.
Item errado. A questão traz o conceito de elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional são as normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. CESP-PRF 2012. Na concepção sociológica de Constituição, Constituição e lei constitucional têm a mesma acepção. Item errado. A concepção filosófica não diferencia os sentidos de Constituição e lei constitucional. A concepção política que faz essa diferenciação. A Constituição traria apenas matérias de grande relevância jurídica, decisões políticas fundamentais. Já as leis constitucionais seriam aquelas normas que, embora fizessem formalmente parte do texto constitucional, tratariam de assuntos de menor importância. CESP-MPE 2017. Para Conrad Hesse, a Constituição, para ser efetiva, deve corresponder à soma dos fatores reais de poder. Item errado. Para Ferdinand Lassalle, a constituição real e efetiva de um Estado é a soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. É um reflexo das relações de poder que existem no âmbito do Estado. Conrad Hesse traz a ideia de força normativa da Constituição, a qual deve incorporar o estado espiritual do seu tempo ou correrá o risco de enfraquecer. CESP 2016. Embora o preâmbulo da Constituição Federal não tenha força normativa, podem os estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando os seus termos naquilo que for cabível. Item correto. Preâmbulo da Constituição Federal de 88. Não possui força normativa. Não é de observância obrigatória pelos estados. Observação: nada impede que uma Constituição estadual reproduza o preâmbulo da CF 88, adaptando-o naquilo que for cabível. CESP-TRT, 7ª Região, 2017. Na concepção sociológica, Constituição consiste no somatório dos fatores reais de poder em uma sociedade, sendo consideradas sinônimas a Constituição real e efetiva e a Constituição jurídica. Questão errada. A Constituição, em sentido sociológico, definida por Ferdinand Lassalle, é a soma dos fatores reais de poder em uma sociedade. Para Lassalle, existe uma diferença entre a Constituição real e efetiva e a Constituição escrita, que é mera folha de papel. CESP-MPE 2017. Para Carl Schmitt, Constituição não se confunde com leis constitucionais. O texto constitucional pode eventualmente colidir com a decisão política fundamental, que seria a Constituição propriamente dita. Resposta correta. No sentido político de Carl Schmitt, há uma diferença entre Constituição e leis constitucionais. Para Carl Schmitt, Constituição é a decisão política fundamental e leis constitucionais são normas apenas formalmente constitucionais. CESP-DPE 2015. Consoante Hans Kelsen, a concepção jurídica de Constituição a concebe como uma norma por meio da qual é regulada a produção das normas jurídicas gerais, podendo ser produzida, inclusive, pelo direito consuetudinário. Item correto. Direito consuetudinário. É aquele que, de forma a partir dos costumes da sociedade, que se consolidam em normas jurídicas. Hans Kelsen criou a concepção jurídica de Constituição.
Para Hans Kelsen, a Constituição é a base de todo o ordenamento jurídico, regulando a produção de outras normas. CESP, Câmara dos Deputados 2014. Quando um Estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua Constituição, contraria a CF, pois tal invocação é norma central do direito constitucional positivo brasileiro. Item errado. Segundo o STF, o preâmbulo não tem caráter dispositivo, não possui força normativa, desprovido de força cogente, não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa. Pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. CESP-TJ 2014. Os elementos de estabilização constitucional são encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação das constituições, como, por exemplo, nas disposições constitucionais transitórias. Item errado. Elementos formais de aplicabilidade. São encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação das constituições, como, por exemplo, nas disposições constitucionais transitórias. Elementos de estabilização constitucional. São as normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!